Olá pessoal, meu nome é Ana Paula, sou nutricionista. Hoje vou fazer um vídeo sobre ficha técnica de preparação. Eu já tenho um vídeo sobre ficha técnica, na verdade eu tenho um vídeo sobre a aplicação do Excel para elaborar a ficha técnica. E hoje eu vou fazer um vídeo com vocês sobre como produzir a ficha técnica manualmente. Você só vai conseguir usar algum software, algum programa para fazer ficha técnica se você tiver o conhecimento da ficha técnica, como fazer, dos elementos da ficha técnica. Então a aula de hoje é sobre isso, os elementos da ficha técnica e como fazer a ficha técnica manualmente. Eu quero lembrar você que os dados, os per capitas e os fatores de correção, eles são individuais da unidade. Mas quando a gente não tem esses dados na unidade, a gente usa as referências bibliográficas que nós temos na internet. Hoje eu vou simular uma ficha técnica, considerando que a gente não tenha nem fator de correção e nem per capitas, tá? Então, vamos lá. Bom, a aula de hoje é sobre ficha técnica, o passo a passo. Então, o que é uma ficha técnica? É a receita propriamente dita. Ela é elaborada de forma padronizada e contém informações suficientes para que a preparação seja reproduzida várias vezes de modo seguro e correto. Então, a gente vai fazer uma receita numa indústria, ela sempre tem que estar igual, o sabor do produto final tem que ser sempre o mesmo, senão a gente não está sendo fiel à receita. Né? A ficha técnica ela é elaborada pelo nutricionista, contém informações sobre custo e valor nutricional. E dessa forma, a ficha técnica ela é uma ferramenta da gestão de UANs. Eu trouxe aqui alguns exemplos que eu encontrei na internet. Os elementos deles devem atender à necessidade da UAN. Portanto, fica a critério do nutricionista colocar ou retirar alguns elementos. O modelo é livre e pode ter imagens, pode ter imagens ainda do processo de produção e ela pode ser manual ou ainda utilizar algum programa ou software. Eu coloquei aqui 3 modelinhos que eu peguei na internet. O primeiro é bem simplificado, olha, só tem o custo. E o segundo, a gente já pode imaginar que esse daí foi feito no Excel, tem uma cara de Excel. E o último eu peguei de um site em que eles vendem a ficha técnica. Eu acredito que eles vendem um bloco em branco, ou então eles devem ter um software. Eu não sei ao certo, tá? Mas esse modelo foi muito legal, muito atrativo. E eu tentei replicar esse modelo no meu Excel. Hoje eu uso um modelo bem parecido com esse, tá bom? Isso aqui é uma receita. Eu quero que vocês olhem para isso e vejam a diferença entre uma receita e uma ficha técnica. O que a gente tem aqui? Lá em cima, o nome, acho que essa Marina foi quem fez. Aqui ao lado, o tempo de preparo e o número das porções que rende essa preparação. Então, olha, os ingredientes. Uma lista de ingredientes, embaixo o modo de preparo e lá embaixinho, bem no final, de modo bem singelo, a gente tem uma informação nutricional. Na minha opinião, essa informação nutricional está colocada de um jeito que não dá muito para visualizar e não tem custo nessa receita. Então, eu consideraria isso aqui uma receita e não uma ficha técnica, tá? Outro elemento, ora os ingredientes estão em medida caseira e ora eles estão em gramas, né? Então isso é um pouco confuso. Ou tudo na verdade teria que ter as duas medidas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um modelo. Essa é a minha ficha técnica hoje. Ela contém alguns elementos que eu acho muito importantes. No caso, ali na primeira coluna, a gente tem código. Eu uso o Excel, então eu uso um código que tem na tabela Taco para puxar as informações e fazer os cálculos sozinha, tá? Então eu lanço o código e não o nome do ingrediente, mas isso vocês vão ver na minha outra aula sobre Excel, tá? Na coluna do lado a gente tem a lista de ingredientes, na terceira coluna a unidade que esses ingredientes se encontram. Vamos nos atentar a sempre usar quilogramas ou litro, tá? O fator de correção, que é o fator que corrige o peso do alimento para compra, para elaborar a lista de compras.
Aí a gente tem peso bruto, que é o peso bruto, ele é o peso do alimento na forma que você adquiriu ele. E o peso líquido, que é após o pré-preparo, ou seja, você removeu a casca, removeu a paras das carnes, né? Então a gente tem outro peso líquido, né? Ali na outra coluna, preço unitário, é o preço que você pagou daquele alimento na sua unidade de venda, ou seja, o preço do quilo, o preço do pacote, mas aí na maioria das vezes a gente tem que fazer essa conversão de pacote para quilo, tá? O preço bruto é o custo do ingrediente na receita, tá? Pra gente poder calcular quanto custou essa receita, tá? Aí vocês podem ver que na lateral tem um quadro para que a gente calcule o valor nutricional. Embaixo eu coloquei o modo de preparo. Mais embaixo ainda algumas informações da preparação. E na lateral ali da informação da preparação, uma informação nutricional por porção. Porque algumas vezes a nossa ficha técnica, ela pode render mais de uma porção. Então eu coloquei esse quadro para facilitar a visualização de uma porção. Vamos falar um pouquinho sobre peso líquido, peso bruto e fator de correção. Eu coloquei 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo é de batata. O peso da compra foi de 1 kg, mas após o pré-preparo, após retirar a casca, ela pesou 950 gramas, né? Então, houve uma perda. Então, essa perda precisa ser calculada quando a gente precisa... na minha receita eu preciso de 1 kg. Então, eu não posso comprar 1 kg de batata. Eu preciso comprar um pouco a mais porque vai acontecer uma perda. E esse é o cálculo que a gente faz, a correção com o fator de correção entre o peso bruto e o peso líquido. E ainda, após a cocção, a minha batata, ela ganhou aqueles 5 gramas que ela perdeu e ganhou mais 50, então ela ganhou 55 gramas. Então houve um rendimento. Então o primeiro fator que calcula a perda entre o que você compra e o que você pré-prepara é chamado de fator de correção. E o índice que a gente calcula quando a gente pega o alimento líquido e faz a cocção é chamado de índice de cocção, tá? Então, nesse caso, a batata, ela perde a casca entre o peso bruto e o peso líquido e depois acontece um rendimento, porque ela faz a absorção de água entre o peso líquido e o peso final da preparação, tá? Então, acontece um rendimento. O exemplo embaixo é um pouco diferente. Eu peguei um peixe inteiro, eu removi apenas o filé, então eu tinha 2,5 kg de peixe inteiro, removi só o filé, eu tive 1,8 kg, então houve uma perda muito grande. E depois, após chapear esse filé, ele perdeu ainda mais. Então, qual seria o peso de compra se eu precisasse de 2 kg de filé preparado? Então, a gente teria que aplicar aqui o índice de cocção para chegar no peso líquido e depois um fator de correção para chegar no peso bruto, para ter o volume de compra. Então, aqui houve perda nas duas etapas. E no meu último exemplo, não ocorre perda. A gente comprou um ovo, removeu a casca, continuou com um ovo e por fim a gente fritou, continuou com um ovo, que é a unidade de servir, né? A porção é um ovo. Então aqui não houve perda, nem fator de correção e nem no índice de cocção. Então nesse caso, os dois índices seriam 1, porque não houve perda nem ganho, tá? E a gente vê melhor aqui, olha. O fator de correção é a relação do peso bruto e o líquido. Determina a perda que acontece no alimento devido ao processo. Então, o fator de correção é peso bruto dividido por peso líquido. E aí, baseado nessa continha, a gente faz as contas inversas para chegar na informação que você deseja. Se eu quero saber fator de correção, eu calculo assim. Se eu quero saber o peso bruto, aí eu já jogo o líquido, né, para o outro lado, multiplicando o fator de correção, e a gente vai ver isso depois aqui no quadro. No fator de correção, o que significa? Quando o meu fator de correção é igual a 1, significa que eu não tenho perda. Quando o meu fator de correção é maior do que 1, significa que eu vou ter que comprar
uma vez mais alguma coisa para corrigir a perda. Quando o meu fator de correção é menor do que 1, significa que eu posso comprar menos, porque vai acontecer um rendimento. E isso é o índice de cocção, que a gente vai ver agora também, ó. O índice de cocção é a relação entre o peso cozido, o peso pronto, e o peso líquido. Pelo amor de Deus, não usem o peso bruto aqui, é líquido. Então, acontece da mesma forma o cálculo, ó. Índice de cocção é o peso cozido dividido pelo peso líquido, tá? A gente vai fazer depois aqui algumas... Então, significa, se for maior que 1, significa que tem ganho. Se for menor que 1, significa que tem perda durante o preparo. E agora, vamos começar a fazer essa ficha técnica. Eu vou mostrar para vocês aqui a tela do meu computador, vou dividir com vocês. Eu vou para o meu Excel, porque a minha ficha técnica, ela é no Excel. Aqui é a minha ficha técnica, pessoal. Eu vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor os elementos. Qualquer coisa eu vou andando aqui com o cursor. Bom, eu já iniciei a minha ficha técnica aqui, colocando os ingredientes para fazer uma ficha técnica de molho vinagrete, tá? Hoje nós vamos fazer essa receita. Então vamos lá, já coloquei os ingredientes, eu adiantei essa parte. Então vamos preencher a unidade. O tomate em quilo, a cebola em quilo, o sal é em quilo, o vinagre em litro, o azeite em litro e o pimentão é em quilo. Lembrando, a ficha técnica é livre, a receita é sua, vocês coloquem os ingredientes que vocês quiserem. Daria para colocar aqui limão, né? Mas eu vou fazer uma ficha técnica um pouquinho mais sequinha, tá? Pra gente poder fazer a aula. Fator de correção. Vamos lembrar, o fator de correção eu pego o tomate, retiro a tampinha e peso ele novamente. Isso é o fator de correção do tomate. Eu não tenho fator de correção na minha unidade, então a gente vai utilizar a literatura. Eu já tenho aqui, olha, alguns fatores de correção, deixei alguns arquivos aqui, já mais facinho pra gente fazer a aula. Eu vou deixar esses arquivos no meu Drive, na descrição do vídeo, vocês acessem esses arquivos, mas vocês também podem usar os arquivos que vocês tiverem. Esse arquivo não é meu, né? Eu peguei na internet, não sei quem é o professor Renato, mas eu peguei ele na internet, então vamos procurar aqui o fator de correção do tomate. Tomate, 1,25. Vamos voltar aqui. 1,25, tá? Cebola, vamos lá, tá aqui. Cebola, aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês. Eles falam entre 1,03 e 2,44. Por quê? Depende do tipo da cebola. A cebola, ela perde bastante casca, é um peso significante. Eu acho que eu colocaria, olha, se o tomate que perde só a tampinha, ele perde 1,25, eu colocaria, a gente vai ter que determinar aqui, já que a gente não tem esse fator de correção. Eu colocaria 1,5, vamos colocar 1,5 na cebola? Ó, 1,5. O sal não tem fator de correção, o vinagre também não, o azeite também não, e o pimentão verde, vamos procurar. Pimentão, 1,26, tá? Vocês viram aqui? Então, vamos lá. 1,26. Agora, depois a gente vê o peso bruto. A gente precisa ver o peso líquido. Quanto vai na porção, né? Então, nesse mesmo arquivo aqui, é um arquivo muito bom. Embaixo tem os per captas. O quanto... Vamos mais para baixo, mais para baixo. Acho que já tá. Aqui, per capita, não é? Aqui, ó, valores médios de porções dos alimentos. Então, primeiro, vamos achar uma cebola. Já camarão. Não tem cebola aqui, viu? Não, mais pra baixo. Carne, cenoura crua preparada. Não tem cebola. Vamos procurar, então, o tomate.
tomate cru ou preparado? 50 gramas de tomate. Vamos colocar aqui. Então, per capita de tomate é 50 gramas. Mas lembrando, nossa ficha técnica está em quilos. Então, ó, 0, aqui seria 500 e aqui é o 50, tá? Vamos procurar cebola agora. A gente não encontrou nesse arquivo. Eu vou procurar em outro arquivo. Vamos procurar em outro arquivo aqui. Per capitas. Ó, vamos ver se a gente acha aqui. Ingredientes da merenda escolar. Esse aqui é para merenda escolar. Seria um per capita infantil. Não sei se estaria muito certo pra gente usar, não. Eu acho que a gente tem que pegar outro arquivo ainda. Olha, que é creche. Vou pegar outro arquivo. Tabela de per capita UAN. O outro eu vi aqui que é merenda. São os arquivos que eu recebi em um grupo. Vamos lá. Deixa eu sair desse modo de compatibilidade. Opa, eu fechei? Vou de novo. Bife, legumes aqui, cenoura, chuchu. Será que eu não vou encontrar cebola? Ué? Mas eu encontrei, peraí. Cenoura. Deixa eu voltar no outro arquivo. Deixa eu pesquisar aqui. Cebola. Aqui, uma unidade. Aqui, cebola. Ah, é o fator de correção. Não tem. Deixa eu pesquisar aqui, então. Aqui, cebola branca, 5 gramas. Então, vamos lá. 5 gramas. Então, aqui é 1 quilo, aqui é 500, aqui é 50, aqui é 5 gramas. O sal, vamos lá, vamos procurar um per capita de sal. Deixa eu já aproveitar e colocar aqui na pesquisa. Sal, 3 gramas. 0,003. O vinagre, aqui ó, 5 gramas. 0,005. Azeite. Vamos pesquisar aqui. Olha, aqui azeite de dendê, tá 3 ml, né? A gente pode fazer, já que não é bem azeite de dendê que a gente quer, vamos comparar com o do óleo. O óleo é 3 também. Eu vou colocar 3, o per capita do azeite, 3. E vamos procurar pimentão. Pimentão, será que tá aqui? Vamos escrever aqui, ó, pimentão, 3 gramas. Então, vamos lá. É porque é só um tempero, né? Então, pessoal, a gente calculou o peso líquido. Vamos calcular aqui com o fator de correção. Quanto eu vou precisar comprar? Deixa eu pegar minha calculadora. Quanto eu vou precisar comprar para ter o tomate a quantidade certa, que é 50 gramas. Então, como é que faz esse cálculo? É regra de 3, né? Se o fator de correção, vamos lá. Se o fator de correção é igual peso bruto dividido por peso líquido, a gente sabe que o fator de correção é 1,25. Então, o peso líquido vem para cá multiplicando. Então, fator de correção vezes 50 gramas é igual, vamos fazer essa conta?
minha calculadora não quer. 1,25 vezes 50 gramas. Então, vai dar 62,5 gramas, tá? Então, vamos voltar aqui na nossa planilha e colocar, ó, 62 gramas. Vamos fazer isso aqui embaixo. Então, gente, vamos fazer o de baixo ali, ó. A fórmula é essa. Esse aqui foi do tomate. Embaixo a gente vai fazer da cebola. Qual o fator de correção? 1,5 vezes 5 gramas é igual... De cabeça, gente. É 1,5 vezes. Então, 1,5 vezes 5 gramas é igual... Ai, gente. Minha calculadora tá meio ruim. 1,5 vezes 5, 7,5 gramas de cebola. Vamos colocar aqui, ó, 0,0075, que vai arredondar para 8, né? Gente, agora, o sal não tem fator de correção. Vamos colocar aqui o 3. O vinagre também não tem. E o azeite também não tem. Pimentão. Vamos fazer. Pimentão. Qual que é o fator de correção? 1,26 vezes 3 gramas. R$3,78. Aí vocês vão falar pra mim, mas isso é tudo muito pequeno. É pequeno porque tá com uma porção. Faz para bastante porções aqui, né? Imagina você fazer 100 porções. Então fica um outro valor, né? Agora, pessoal, nós vamos colocar aqui o preço unitário, tá? Deixa eu pegar aqui os preços que eu peguei na internet. Os que eu peguei aqui na internet. Tomate. Eu acho que o tomate tá R$5 já. Aqui tá R$3,20. Eu vou colocar R$5 logo aqui. Preço do quilo, tá? A cebola tá R$3,20. O azeite, peraí, vamos lá, azeite, tá R$28. Pimentão verde, ai, não achei aqui. Pimentão, tá R$5 o quilo, vou colocar aqui. O sal aqui tá R$1,08 o quilo. Opa, coloquei errado, 1,08. E o vinagre, 0,93, tá? E aí a gente vai fazer aqui uma conta muito simples, pessoal. É o preço unitário vezes o peso bruto. Porque o peso bruto é o peso que eu vou comprar, tá? Então, vamos lá fazer essa conta. No caso aqui, o tomate, R$5 vezes 0,62. Deu 3,10. Opa, não, eu fiz errado. Comi um zero. 0,062 vezes 5, 31 centavos. Cebola, 3,2 vezes 0,008. Deu 0,02 centavos. E aí vamos continuar aqui. 1,08 vezes 0,003. Vai dar quase nada. Deu, olha, eu vou colocar 0,0324. E o vinagre, 0,93 vezes
0,93 vezes 0,005. Isso. Também deu 0,0465. Azeite, R$28 vezes 0,003. 0,8 centavos. Pimentão, R$5 vezes 0,004. Também vai dar 0 centavos. 0,02 centavos. Pessoal, preenchemos a primeira parte, que é a informação dos ingredientes, do peso e do preço. Praticamente aqui já foi um caminho muito grande. Vou aproveitar aqui, vamos selecionar aqui que é uma salada. Minha ficha técnica é bem bonita. Opa! Salada. E agora nós vamos começar a fazer a informação nutricional. A informação nutricional, ela vem da planilha Taco. Eu tenho a minha planilha Taco aqui do lado, ó. Tá no meu Excel. Eu já dei uma garimpada. A minha planilha Taco vai estar na descrição do vídeo. E vocês sabem fazer aqui, não sabem? É regra de 3. Eu vou apagar aqui o fator de correção pra gente fazer o cálculo da informação nutricional. Eu vou fazer só o do tomate com vocês e vocês façam o resto. Tá bom? Então vamos lá. Tomate. Eu vou primeiro pegar aqui as informações na Taco. Ó. Tomate. Quilocalorias em 100 gramas. Lembrando que tomate é para 100 gramas. Vamos lá. Deixa eu achar o tomate aqui. Tomate extrato, tomate com semente cru. É esse aqui mesmo. Tomate com semente cru. 15 calorias. Vamos lá, carboidrato, proteína e lipídio. Proteína 1,1. Carboidrato, lipídios 0,2. 0,2? 0,2. E carboidrato 3,1. Então, vamos ver quanto foi que a gente tem aqui. A gente vai fazer do peso líquido, que é aquilo que entrou na panela, tá? Então, é 0,05. Calculadora. Vamos lá. A gente tem 5 gramas, tá? Se na Taco tem 100 gramas e eu tenho 15 calorias, quantas calorias eu vou ter em 50 gramas? Essa é a conta. Então, o 50 multiplico 15, vamos lá? Então, né, 50 vezes 15, tudo isso dividido por 100 é igual X. Vamos lá? 50 vezes 15 dividido por 100 deu 7,5. Agora, a gente, no lugar do 15, vai colocar o dado de proteína. A conta é a mesma, só muda o dado da proteína, que é 1,1. Então, vamos lá. 50 vezes 1,1 dividido por 100. 0,55. Próximo. Lipídio, 0,2. Então, é aqui, tá? Vamos lá. 0,2. 0,2. 50. Opa. 50 vezes 0,2 dividido por 100 deu 0,1. 0,1. Agora, carboidrato. 3,1.
Vamos lá. 3,1 vezes 50 dividido por 100 deu 1,55. E aí, pessoal, aqui na minha tabela eu ainda tenho as informações de fibra, ferro e sódio, tá? Essa conta não muda e vocês terminem de preencher ela, tá bom? Bom, pessoal, então o que eu fiz aqui? Deixa eu aumentar aqui a tela. Eu já preenchi, vejam aqui, eu já preenchi toda a minha informação nutricional. Infelizmente, a gente tem muitos dados zerados aqui. Por quê? Porque proteína, lipídio do tomate aqui fica tudo bem zerado, porque é muito pouco que tem, né? Mas enfim, aqui é a informação nutricional total, tá? Aqui no modo de preparo, vamos continuar fazendo a nossa ficha técnica. Bom, preparar os vegetais, picar e misturar com os demais ingredientes. Pronto. Aqui já terminamos. Agora vamos para baixo aqui. Peso líquido. Vocês entendem que essa preparação em questão é uma preparação que a gente só incorpora um ingrediente no outro. Então, o peso líquido da preparação toda, ele é a soma de todos os pesos, que no caso deu 69 gramas. Vou colocar aqui, olha, 69 gramas. 70 gramas, né, vamos arredondar. Uma porção, lembrando que essa nossa ficha técnica é para uma porção. Então, vou repetir aqui, ó, 69 gramas. É o peso de uma porção. Então, no dado ali, número de porções, uma. O custo total da preparação, vamos lá, é o preço bruto, o preço que nós gastamos. A gente gastou 49 centavos para fazer, ó, 0,49 centavos para fazer essa receita, que é o custo no lado aqui, olha, de uma preparação. É o índice de rendimento. O índice de rendimento é o peso bruto, né? Peso preparado todo sobre o peso líquido. Essa preparação não foi ao fogo, não teve cocção. Então, a gente não vai fazer esse cálculo. Medida caseira, 69 gramas, eu colocaria que são umas 2 colheres de sopa. A gente teria que medir. Teria que fazer essa pesagem, tá? O tempo de preparo aí eu colocaria que é 20 minutos, porque tem que picar tudo, né? Tal. Agora aqui do lado, a informação nutricional. Lembrando, mais uma vez, essa ficha técnica é para uma porção, então os dados que a gente somar ali são os dados que a gente vai repetir aqui embaixo, ó. Caloria, deu 57 calorias. Proteína, deu 0, né? Lipídios, deu 5 gramas ali no azeite. Carboidrato, vamos para cima aqui, deu 3 gramas de carboidrato. Fibras, 1 grama. Ferro, 0. Sódio deu 706 miligramas de sódio. Tá? E aí, gente, nós terminamos aqui a ficha técnica todinha. Deixa eu reduzir aqui para vocês verem. Ficha técnica todinha preparada com molho vinagrete. Eu espero que tenha ajudado vocês, esclarecido muitas coisas. O cálculo é basicamente regra de 3, tá? O correto é, mais uma vez vou repetir, usar os fatores de correção e os per capita da sua unidade, tá? Caso você não tenha, aí você pode fazer dessa forma como a gente fez hoje. Se você tem dúvidas ou sugestões para os meus próximos vídeos, pode colocar nos comentários. E lembrando que essa minha ficha técnica é no Excel e eu tenho um vídeo que fala como criar essa ficha, mostra como eu criei essa ficha técnica e como eu também adicionei fórmulas para essas contas serem feitas sozinha, tá? Otimiza muito o dia a dia do Nutri da One. Obrigada pela
audiência e até o próximo vídeo.